Fala pessoal, vamos dar continuidade aí nas questões. Olha o que diz na questão de número 91. O prazo de validade de concurso público é de até um ano, prorrogável uma vez por igual período. Errado, galera. É de até 2 anos, tá? Não é um ano, é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Questão errada, ó. O prazo é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aí eu botei aqui, ó, atenção para não ler rápido e não se confundir, tá? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, ou seja, mais dois, tá? Lembrando que é algo discricionário. A administração pode prorrogar, não quer dizer que ela vá prorrogar. E outra coisa também, ó, é de até um ano, tá? Até, quer dizer, é até 2 anos, tá, pessoal? Até 2 anos. Fica atento a isso. Não é de 2 anos, é até 2 anos. Perfeito? Entendeu a diferença? Ó? Vou até escrever aqui, porque eu já vi isso sendo cobrado em prova, tá? E eu acho uma maldade do caramba, mas até 2 anos, tá? Até 2 anos. Perfeito? Aqui, isso aqui tá ok, tá correto. Agora, se falar assim, escrevendo aqui para vocês, mal pra caramba estou. De 2 anos, 2 anos, é de 2 anos. Vai estar correto isso? Não, vai estar errado. Por quê? É de até 2 anos. Não quer dizer que seja de 2 anos, tá? Aí outra coisa. Outra coisa não, é isso. Veio assim, tá correto, até 2 anos. Agora veio assim, é de 2 anos, vai estar errado, porque eu já vi, é, inclusive o SESP, se eu não me engano, foi questões de prova, eles cobraram isso, e a questão estava errada, por quê? Porque é de até 2 anos, e não de 2 anos, tá? É o que está na Constituição, ó, até 2 anos. Toma muito cuidado com esse até aqui, tá? Até 2 anos. Não vai dizer que eu não avisei. Vamos lá. Questão errada. 92. As funções de confiança e os cargos em comissão podem ser exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo ou por pessoas fora do serviço público? Galera, função de confiança é só por servidor efetivo. Cargo em comissão, quem pode? Qualquer um. Tanto servidor efetivo quanto uma outra pessoa qualquer, tá? Que superior, hierárquico, venha querer, aquele que detém o poder de nomear, venha nomear, tá? Então, função de confiança, só servidor efetivo. Cargo em comissão, pode ser efetivo ou, ou uma pessoa aí geral, tá? Questão aí tá errado porque, ó, as funções de confiança e os cargos em comissão podem ser exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo ou por pessoas fora do serviço público. É errado, porque pessoas fora do serviço público, elas não podem exercer cargo de confiança, tá? Por isso que está errado. Ó, não confunda cargo em comissão, o que eu acabei de explicar. Eu não vou ler isso aqui porque é o que eu acabei de explicar, mas vamos direto aqui na Constituição. Ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente, lembre-se que eu falei, ó, as palavras exclusivamente são palavras-chave. Essas coisas têm que ficar ligado. Por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão e os cargos em comissões, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Questão aí errada por esse motivo que eu já falei. Vamos lá, questão de número 93. A única exceção ao princípio constitucional do concurso público, que compreende os princípios da moralidade, da igualdade e da eficiência, entre outros, consiste na possibilidade expressa na Constituição de nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação
e livre exoneração. Errado, galera, porque essa não é a única hipótese, não, tá? Não é a única hipótese, ó. Aqui, a única exceção ao princípio constitucional do concurso público, não. Não é a única hipótese, não. Muito cuidado com isso aqui, tá? Questão errada. Ó, não é a única exceção. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, principalmente em casos de calamidade pública, tá? Acontece muito isso, contrata emergencialmente, e uma série de coisas, faz contrato também sem licitação, contratos administrativos aí de empresa sem licitação, mas no caso de pessoal também, aí sem concurso público, de caráter temporário e excepcional. Em caso de necessidade temporária, de excepcional interesse público. Perfeito? Questão errada. Não é a única exceção, como diz aqui. Única exceção? Não, não é a única exceção. 94. Se um brasileiro estudante tem 20 anos de idade, milita por determinado partido político, está em pleno exercício dos seus direitos políticos, então, nesse caso, a Constituição permite que ele se candidate a vereador do município do seu domicílio eleitoral. Perfeito. Com 18 anos, cara, ele pode já se candidatar a vereador, sem nenhum problema, tá? Questão errada, quer dizer, questão correta. Ó, 18 anos para vereador. 18 anos para vereador, 30, aqui, ó, 30 para governador, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E 35 anos para presidente, vice-presidente e senador da República, né? Questão aí correta. 95. Condenação criminal com trânsito em julgado configura hipótese de perda dos direitos políticos, tá? Errada é suspensão. A gente já viu isso, ó. É vedada a cassação de direitos políticos. Grava isso, tá? Isso é extremamente importante. Muitas questões do vir já de cara. Cassação de políticos, o direito de político foi cassado, às vezes a questão vai ser gigantesca. Mas você vai ver lá que vai falar que os direitos políticos foram cassados. A opção tá bonitinha, mas fala em cassação de direitos políticos. Vai estar errado, tá? Então vamos lá. Inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. É a hipótese de que? De suspensão dos direitos políticos. Perfeito? 96. As distinções entre brasileiros natos e naturalizados, além das constantes na Constituição, devem ser previstas em lei complementar. Estão errados. Somente a Constituição, somente a CF, tá? Pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Não cabe a lei complementar. Não cabe lei complementar. Está errado, somente a Constituição Federal. Ok? Tranquilo, né? Questão errada. 97. Filho do embaixador da China no Brasil, caso nasça em território nacional, é considerado brasileiro nato? Não. Vai ser o quê? Vai ser chinês aí no caso. Por quê? Porque ele tá, ó, filho de embaixador da China. Ele tá a serviço, cara. Tá a serviço aqui no Brasil. Então, se ele nasceu no território nacional, ele vai ser considerado aí chinês e não brasileiro. Nato. Perfeito? Ó, embaixador na China está a trabalho. Por isso, seu filho não será considerado brasileiro nato. Lembrando que são brasileiros natos. Eles nasceram na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, que não é o caso do embaixador da China, né? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Questão aí errada pelo motivo que eu já disse. Ele está a trabalho, então não vai ser brasileiro nato. Questão de número 98. Ó, em nenhuma hipótese o brasileiro nato perde a nacionalidade brasileira. Errado, tá, pessoal? Olha só. Adquirir outra nacionalidade, estou lendo aqui. Salvo nos casos de
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Se ele, por livre e espontânea vontade, lá adquiriu a nacionalidade do país, aí, meu irmão, perdeu, tá? Perdeu Playboy. Mas se ele foi obrigado, foi imposição, aí são outros 500. Questão aí errada. 99. Somente o brasileiro naturalizado pode perder sua nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Somente o brasileiro naturalizado pode perder sua nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Questão perfeita, tá? Ó, será cancelada a naturalização no caso do naturalizado em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aí tá lá. Tiver a cancelar sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tranquilinha essa questão, mas fica atento, galera, esses dispositivos aí, porque pode vir uma questão um pouco maior e você se embolar. Então tem que ler, cara. Tem que ler, não tem jeito. Questão de número 100. Segundo estipula a Constituição Federal, na parte em que trata dos direitos de nacionalidade, é privativo, olha só, de brasileiro nato o exercício de cargo de ministro de Estado. Galera, errado. Cuidado, tá? Não é ministro de Estado, é ministro de Defesa, tá? Muito cuidado. Ó, os cargos privativos os cargos privativos de brasileiro nato estão inseridos no botei aqui, ó. Exclui isso aqui. Estão inseridos no artigo 12 da Constituição Federal. Dentre eles está o de ministro de Estado de Defesa, tá? Perceba que aqui é a maldade. Só tá ministro de Estado. Por isso o item está errado. E tem aquele mnemônico, né? MP3 com, tá, galera? Isso aí é um mnemônico para você memorizar aí os cargos privativos de brasileiro nato, tá? Ó, presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, tá? Ó, presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, ó, o Czinho aqui da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa, beleza? Aqui, ó, 3P aqui, 3P, presidente e vice-presidente, aí presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, por isso que é o 3P. Aqui, ó, o M aqui de ministro do Supremo Tribunal, o C aqui de carreira diplomática, o inciso 5º, o O de oficial das Forças Armadas, inciso 6º aqui, e o 7 de ministro de Estado de Defesa, que é o objeto da nossa questão. Aqui está falando ministro de Estado. Então perceba que ministro de Estado não está no rol. Ele não pode ser o quê? É privativo o quê? O ministro de Estado de Defesa. Faz até sentido, né, pessoal? O cara cuida lá das bombas, da guerra, etc. Não ser ministro, tem que ser brasileiro nato. Perfeito? Então, por isso o item está errado. Muito cuidado. Perceba a maldade aqui do examinador. Não cai numa questão dessa. Beleza? A gente fica por aqui. E força!